A teoria atômica de Dalton será o assunto abordado nessa aula. Dalton, que é o cientista que vocês observam nessa imagem, ele disse que a matéria é formada por partículas indivisíveis, e essas partículas eram chamadas de átomos. Átomos já era uma denominação que existia. Átomos vinha do grego e foi dita pelo pensador Demócrito. Demócrito utilizou a palavra átomos exatamente para dizer partícula indivisível, porque A seria o prefixo de negação, enquanto que tomos seriam divisão. Então, seria não divisível ou indivisível. Certo? A teoria de Dalton ela é bastante associada à imagem de uma bola de bilhar. Por quê? A bola de bilhar ela seria uma bola, de certa forma, indivisível. E, além de ser indivisível, também era maciça, que foi outro ponto abordado por Dalton. Beleza? Então, vejam só, como é que seria esse raciocínio de Dalton no dia a dia, para as matérias existentes no dia a dia. Vamos supor que nós tivéssemos aqui um punhado de ouro. Tá? Temos moedas, temos algumas barras. Se nós pegássemos um pequeno pedaço desse ouro e aumentássemos, utilizando lentes, até chegar numa proporção que nós conseguíssemos ver os átomos, nós observaríamos isso aqui, segundo Dalton. O ouro ele tem essa característica porque ele é formado por partículas bem pequenas que são indivisíveis, que são os átomos. Indivisíveis. E esses átomos é que constituiriam o ouro. Então, esses seriam os átomos de ouro que constituiriam essas barras e essas moedas grandes. Beleza? Caso nós mudássemos a matéria, se ao invés do ouro a gente pegasse outro material, nós teríamos átomos completamente diferentes. Como assim? Isso aqui é um diamante. Mais uma vez, se nós pegássemos uma lente de aumento que nos permitisse olhar os átomos, ao pegar um pedacinho desse diamante, nós observaríamos isso aqui. Ó. Mais uma vez, o diamante seria constituído por átomos, que seriam partículas indivisíveis, e essas partículas indivisíveis seriam constituintes do diamante. Principal ponto abordado por Dalton, galera, se vocês puderam observar, né, é que os átomos de ouro são completamente diferentes dos átomos de diamante. Então, ele falava que átomos de matérias diferentes eram diferentes. Ou seja, entre o átomo de ouro e o átomo de diamante não havia nenhuma relação. Tá? Eram átomos completamente diferentes por produzirem matérias diferentes. Certo? Essa teoria atômica de Dalton ela foi derrubada. Né? Observou-se que isso aqui que ele propôs não era o correto, mas para a época constitui um avanço, e por constituir um avanço é necessário que nós estudemos. Então, a Dalton falava o quê? Átomos eram indivisíveis e átomos de matérias diferentes seriam diferentes.